Olá, você conhece alguém que fez algo assim muito maluco, uma decisão muito doida por conta de um amor? Pois é a história que eu vou narrar hoje é bem sobre isso. Bora para a história? É rapidinho. Eu sou Valdenice Alves e esse é o Narraval, onde eu narro histórias de inspiração, de vivências de vida e espero que você curta bastante esse canal. Bora pra história? Segundo semestre de 2020. A nossa protagonista da história, ela vai ter o nome trocado, porque quem me passou essa história foi a prima dela. E ela não quer, a família quer que um pouco essa história adormeça, né? Que essa história não fique se divulgando muito, mas ela gostaria de compartilhar a história até para alertar outras pessoas aqui. Então eu me comprometi a mudar assim os nomes, né? Para ficar, não ligar muito a real pessoa. Beleza? Se você tiver uma história e quer compartilhar aqui no canal, chama aí no e-mail, vamos entrar em contato para a gente narrar a sua história aqui para compartilhar com todos, ok? Então vamos lá, segundo semestre de 2020, Esther, vamos ver a nossa protagonista aqui, vamos dar o nome dela de Esther, ok? Esther, no meio da pandemia, Esther trabalhava no comércio fechado, né? Todas aquelas complicações. E Esther passa muito tempo nas redes sociais. E nisso, ali em algum aplicativo, ela começa a conversar com uma pessoa da Coreia do Sul. Ele tem um nome meio complicado, mas vamos chamá-lo de John. Então Esther começa ali a falar com John e ela para ocupar a cabeça, né, até para se distrair um pouco, ela começa a falar com muito constante com o John, porque ela está com muito tempo. E aí eles começam, né, a se conhecer melhor, a falar. Esther falava inglês, não era tão fluente, mas dominava bem a língua. John também falava inglês e assim eles iam se comunicando. E os meses foram se passando. Foram se passando, ela já sentia aquela falta, chegava o horário que John ia entrar para falar com ela, ela já ficava um pouco ansiosa, enfim, ela foi assim se apaixonando por uma pessoa lá longe, ela foi se envolvendo. E quando foi no início de 2021, ali já meados, né, do primeiro semestre de 21, as viagens internacionais começaram a retomar. O comércio onde Esther trabalhava já estava funcionando de novo. A vida voltava ali, né, numa normalidade, né, se possível podemos falar assim, uma normalidade. Mas Esther está muito envolvida com John. Muito envolvida, muito envolvida. E eles faziam às vezes uma chamada de vídeo, mas era só de rosto, ou mandava algumas fotos, mas enfim. Esther convida John para vir ao Brasil. Fala, John, venha ao Brasil conhecer minha família, né? Me conhecer pessoalmente, aí a gente vê como isso se desenrola. E John disse, não, eu não irei. Por que eu não irei? Porque os meus pais têm uma idade avançada e eu não quero deixá-los aqui, nem se for por um tempo curto, nada, não quero deixá-los sozinho. Ok. Aí Esther, apaixonada, né? Esther fica pensando tal. E Esther, ela tem algumas economias guardadas, né? Esther já é uma pessoa que mora num apartamento sozinha, ela já tem ali a sua vidinha financeira, né, organizada, então ela tem algumas economias. E aí ela pensa, eu vou pedir demissão, vou fazer um acerto lá no meu trabalho, pego mais um dinheiro e eu vou para a Coreia conhecer John. Meus pais são mais jovens, meus pais estão trabalhando, eu não preciso me preocupar com isso, então eu irei conhecer John. E nessa época, Esther estava com 29 anos. 29 anos. E ela apaixonada pelo John, o coreano. E ela combina com o John a data, tal, o embarque foi.
E quando ela chega lá na Coreia, ela vê John de longe, aí esperando. Ele estava com um ramalhete de rosas, era um ramalhete de jasmim com flores de cerejeira, que é uma flor típica deles. E ele lá com esse ramalhete esperando, e ela ficou muito emocionada, né? Olha que lindo, ele ali me esperando e tal. Mas quando ela observa bem o semblante de John, ele tá com a cara muito amarrada olhando para ela. Não esboçava alegria, felicidade, um sorriso. E ela vai chegando-se próximo ali de John, o cumprimenta, tal, e ele fala ao seu ouvido: nossa, como você é gorda. Já pensou? Uma mulher ouvir isso? Então vamos lá, vamos entender o que é ser gorda para os coreanos. A altura média das mulheres lá na Coreia, ela é assim, 1,55 m a 1,58 m, é nessa medida. E o peso delas é 50 quilos. Passou disso, eles já consideram gorda. Agora imagina, Esther tinha menos de 1,60 m e pesava 75 quilos. Mas pelas fotos, pela chamada de vídeo, ele nunca tinha se atentado. Então, realmente, os padrões deles lá, realmente Esther era muito obesa na cabeça dele. E que isso para ele era muito importante, que ele não gostava de obesa. E aí eles vão para um hotel. Esther tinha reservado um hotel e eles vão para esse hotel. Nisso que eles chegam no hotel, porque ele falou: não posso te levar para minha casa, lá eles são bem assim reservados, né? Então você vai ficar num hotel. E ela concordou, reservou o hotel, tal, com as economias dela. E ele senta ali no hotel com ela, né, no quarto ali, e fala assim: olha, me desculpa, mas assim, eu não gosto de gordo, a minha família não gosta de gordo. Então, assim, eu não vou te apresentar para minha família, porque eu sei que a minha família não vai aprovar o nosso relacionamento. E para eles, lá culturalmente falando, é muito importante que a família aprove o relacionamento. E ele falou: minha família não vai aprovar, minha família não vai querer. E aí, Esther ficou muito chateada, né? Chorou. Mas enfim, não tinha muito o que fazer, né? Os 75 quilos delas estavam ali no corpo dela, não tinha como fazer um pirim-pim-pim. Mas ele tem uma ideia. Ele falou: olha, aqui próximo do hotel tem uma boa academia. Então comece a fazer academia, comece a fazer uma dieta. Você vai ficar um período aqui mesmo na Coreia. Quem sabe você dá uma emagrecida e aí eu acabo te apresentando para a família lá para minha família, para eles te aprovarem. Tá. E aí ela começa, né, entrar na noia de dieta, de fazer academia, e os dias foram passando, mas ela não via assim um resultado, porque, gente, não existe mágica, né? Então ela não via assim um resultado grande. Então ela decide que ela precisa ficar mais tempo na Coreia. E aí ela vai atrás de um visto de estudante, tipo de trabalho, alguma coisa assim. Ela começa a trabalhar e ela ajeita lá a documentação dela e ela fica ali namorando o John, porém sem ele apresentar para a família, sem nada. Ali os dois vivem fazendo aquela vidinha deles ali. John ainda morava com os pais, então eles se encontravam ali no hotel em que ela estava ficando. E como ela começa a ficar mais tempo na Coreia, o relacionamento deles foi cada vez avançando mais, porque ele não gostava da gorda, mas também não deixava de ir lá vê-la, né, de ficar com ela, de ficarem juntos. Quando em maio, em segundo semestre de 21, então ela vai no começo, né, de 21 para lá, no meio do segundo semestre. Quando passa do segundo semestre, ela engravida. Esther engravida, e ele fica muito bravo. Ele fala assim: por que você não se cuidou? Então, culturalmente falando, eles na Coreia não tem muito assim o hábito deles se cuidarem, né? Eles acham que isso é responsabilidade da mulher. A mulher deve se cuidar. E ele então fica muito bravo com ela por conta da gravidez.
E aí ele disse, falou, olha, vamos dar um jeito aí, vamos fazer e vamos tirar o bebê. A Esther fala, não, eu quero ter essa criança. Eu quero ter essa criança. Ele falou, tudo bem, eu vou te apoiar, mas eu não vou te apresentar para minha família. Olha, você gorda, com a gravidez você vai engordar mais ainda e a minha família não vai te aprovar. Não vai te aprovar. Tá bom. Aí continuou. Só que nessa academia que Esther estava indo, ela conhece uma brasileira, que também é do interior de São Paulo, porque Esther é da região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E ela também conhece essa brasileira, que também é do interior de São Paulo. Coincidência, né? Começam a conversar, essa mulher já é casada. E aí Esther conta a situação dela para essa amiga brasileira, né? E fala assim, olha, eu preciso economizar os meus recursos, porque eu estou trabalhando, mas não ganho muito, e eu preciso sair do hotel, porque imagina, né, já estava ali há meses no hotel. Eu preciso sair do hotel. Ok. A brasileira então sugeriu, olha, você me ajuda um pouco na moradia lá em casa, e você passa a morar comigo, eu tenho um quarto lá disponível, eu tenho 2 crianças, mas tem um quarto lá disponível, e eu vou arrumar esse quarto para você ficar. Até você se acertar com o John aí, o que você vai fazer. Tá bom. Aí ela se muda para casa dessa brasileira. E os meses vão se passando. Vai ali passando, o John a vê de vez em quando, ela trabalhando, enfim, foi indo e tal. Ela só foi ao médico uma vez durante a gravidez, não acompanhou porque o sistema de saúde da Coreia do Sul, ele não é como nós aqui, o SUS, né? Você vai lá e é atendido. Ele é só no particular. E é muito caro a saúde lá. Então, há pouco ia ao médico. Tava tudo correndo bem e foi passando. E realmente, né, gente? Gravidez, outro país, se sentindo sozinha, ela acabou engordando mais ainda. Não foi uma gravidez que ela engordou 8, 10 quilos, né? Ela engordou muitos quilos, enfim. E quando chega em maio de 22, a bebê nasce. E o que Esther pensa, né? Com o nascimento da bebê, a família vai querer ver, eles vão se aproximar mais de mim, sabe aquele jeitinho brasileiro? E tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem. John vai me assumir e vai ficar tudo bem. Mas a bebê nasce, John já fica cabreiro com toda aquela situação porque o hospital ficou caro, né, e ele teve que pagar. Mas enfim, pagou lá. E nesse tempo, né, os pais de John já sabem da gravidez, sabem da namorada brasileira, sabem da gravidez, mas não querem ter contato, não querem nem saber. Ainda mais que John já falou para eles, mostrou a foto dela lá de corpo inteiro, né? Então eles sabiam que ela era meio fortinha, que então a família não queria contato. E assim foi se passando. Então a bebê nasce em maio, ela fica um tempo ali só cuidando da bebê, John tenta ajudar no que pode, mas também não ajuda muito por conta da despesa que ele teve com o hospital. E ela volta a trabalhar, ele arruma ali uma creche, né, uma escolinha para a bebê ficar, e à noite Esther passa, pega a criança, leva para casa da amiga brasileira, onde ela estava morando, e a vida ia tocando. Mas quando chegou em setembro de 2022, setembro de 22, Esther tá na noia de emagrecer, que ela ainda pensa, agora eu tive a bebê, eu vou emagrecer e vou conhecer a família de John pessoalmente e eles vão me aceitar. Era a cabecinha dela lá trabalhando, o jeitinho brasileiro. Mas John não acreditava em nada disso, porque ele conhecia muito bem a cultura, conhecia muito bem seus pais, ele não acreditava nessa possibilidade. Mas ela vem, né, fazendo uma dieta, treinando, trabalhando, cuidando da bebê, então a vida tava um caos. Tá. Em setembro, ela começa a ficar doente, com gripes muito fortes, e aí toma um remedinho aqui, outro remedinho ali, né? Uma amiga brasileira fala, faz um chá não sei do que, faz um chá, e vai fazendo. Por quê? Não ir ao hospital, porque o hospital é muito caro.
Então ela já vai ali ficando adoecida e tem que parar de treinar. E na verdade, ela já estava bem acima dos 75 quilos, que era o peso que ela estava, né, quando chegou na Coreia. Mas enfim, ela começa a adoecer. Adoecer. E vamos entender aqui. Tá. Setembro de 22 ela começa a adoecer. Quando é final de 22, ela já está bem debilitada, sabe? Essa amiga brasileira estava preocupada com ela, porque os lábios dela estavam numa cor diferente, né? Ela estava mais pálida. Alguma coisa estava acontecendo com ela. Poderia ser que ela tivesse com uma anemia forte, ou com hepatite, ou sei lá, com alguma coisa que estava definhando a Esther. E o John sempre falando, vai se virando aí, toma um remedinho aqui, e foi levando. Quando inicia 2023, a situação ficou muito complicada com Esther. Muito, ela já não conseguia nem cuidar da bebê, a brasileira estava ajudando, mas ela também tinha filhos, ela também tinha que trabalhar, né? Todo mundo com a vida corrida. A brasileira toma liberdade e liga para John no início de 23 e fala, John, você tem que agir. Você tem que agir porque a Esther está muito doente, ela fica muito na cama e a cada dia mais o lábio dela tá assim que roxeando, tá ficando num tom de roxo, ela tá muito pálida, ela não tem forças para nada. E John ali deixando os dias passarem e a situação se agravando. Chega um momento que ela começa a ter febres altíssimas. Esther começa a ter febre altíssima. E o que acontece? Ela começa a ter dificuldade de respirar. Dificuldade de respirar. E aí a amiga brasileira liga para John e fala, John, vem internar ela porque o caso está ficando muito difícil. E antes de Esther chegar a essa situação grave, a amiga tinha proposto assim, Esther, eu te ajudo a comprar as passagens, pega sua filha e vai embora para o Brasil. Vai lá, você se trata, né, no Brasil e depois você vê o que você faz. Mas Esther fez totalmente ao contrário. Ela liga para os pais e fala que está muito feliz, que a bebê nasceu, que ela está junto com o John, que está tudo muito bem, para eles desmontarem o apartamento dela, que ela vai ficar na Coreia. Então ela tinha na cabeça dela que mesmo com tudo que ela estava passando, ela ia melhorar e John ia aceitar e a família de John ia aceitar. Então, quando começa essa febre, né, a dificuldade de respirar, então não dá mais, a amiga brasileira liga para John e vai internar. Não tem por onde correr mais, aí foi internar. E ele sempre falando, vou gastar dinheiro, e agora? Quanto vai ficar isso? E quando ela é internada, ela é detectada com uma pneumonia muito forte, está dominando os pulmões dela. Por isso a dificuldade de respirar. E quando ela é internada, assim, em questão de dias, o quadro só foi agravando. E a menina, a bebê de Esther, estava aos cuidados da amiga brasileira. Então a amiga brasileira ia trabalhar, chegava à tarde, passava lá nas escolinhas, pegava os filhos dela, pegava a filha de Esther, levava para casa, cuidava, no outro dia levava, tal. E estava muito sobrecarregado, porque a família dele nem conhecia a bebê, nem conhecia. E foi indo, cada vez mais Esther se debilitando, e quando chega em abril de 23, ela é internada ali, né, fevereiro, início ali do ano, quando chega em abril, ela ainda está internada, a conta do hospital está altíssima, e ela não reage, e enfim, quando chega dia 25, quando chega em abril de 23, Esther passa para um outro plano e parte. Nisso que acontece dela partir, né, deixar essa vida, partir, John se sente muito culpado. Ele se sente, nossa, eu deveria ter socorrido ela antes, ou deveria ter pedido para ela voltar para o Brasil. Então ele se sente muito culpado, porque se desencadeou de uma forma que ela se foi, que não tem mais o que fazer.
E aí houve, né, todos os procedimentos lá, seguindo a cultura da Coreia, da despedida. E aí ele, com a consciência pesada, ele se afunda em dívidas para fazer uma despedida assim glamurosa. E a amiga brasileira fica muito cabreira, muito nervosa, fala assim, caramba, ele deveria ter feito isso para cuidar da saúde dela, né? E não para fazer um cerimonial só para mostrar, né, que é um cerimonial bonito. Isso não faz sentido. Mas ele quis fazer, acho que aliviava um pouco a mente dele, né? Ele quis fazer e fez. Mas a família dele não compareceu, não apareceu, foram só os amigos do trabalho, os amigos ali, a amiga brasileira, mais alguns amigos brasileiros que ela já tinha conhecido, enfim, um pessoalzinho ali que foi fazer a despedida para ela. E quando houve a despedida, porque em seguida da despedida teve a queima, né? Não vou usar a palavra aqui porque pode cair, mas houve a queima ali dos restos e a amiga disse, falou assim, olha, John, eu tô com a bebê lá, tô me virando, mas eu não posso ficar com a criança. Eu não posso, eu tenho 2 filhos, eu não posso. E essa amiga estava dentro das razões dela, né? Ela já tinha ajudado muito, mas enfim. E aí, John se vê numa situação muito complicada, né? Com a bebê, sozinho, a família não quer ver, não quer saber, não quer nada, tal. E aí ele consegue uma tia, né, irmã do pai de John, que a tia tá precisando de ajuda financeira e a tia fala para ele, então ok, se você me ajudar financeiramente, você deixa a bebê na escola, eu pego a bebê de tarde, cuido da bebê à noite, no outro dia eu levo para a escola e na sexta à noite você já pega para passar o final de semana com a bebê. E John não vendo saída, porque os pais dele só diziam, não quero saber, não quero saber, não quero conhecer, não me interessa, é problema seu. Era o que os pais dele diziam. E essa tia, precisando de ajuda financeira, se colocou nessa situação. E John teve que pegar essa possibilidade. Então, assim, tudo que John ganhava agora era voltado a isso, era cuidar da bebê, era pagar essa tia, né, enfim. E ele, assim, ele não tinha mais finais de semana, não tinha nada, porque ele tinha que cuidar da bebê. Mas eu acho que foi tanta sensação de culpa, né, que ficou aquela culpa pesada, que ele fazia isso, assim, muito corretamente, cuidava muito bem da bebê, então ele se dedicou, tipo assim, já fiz algo errado ali atrás, vamos tentar acertar aqui, né? Acho que era o que ele pensava. E assim seguiu. Então imagine vocês, família de Esther do interior de São Paulo, região de Presidente Prudente. Tem como eles irem para lá, para essa despedida, para alguma coisa? Não teve nem situação, nem por tempo e nem por situação financeira. Também eles eram família simples aqui no Brasil, não tinha recurso. Então, enfim, a família ficou muito triste, muito chocada aqui, tudo, mas não teve muito o que fazer. E assim, a vida lá de John com a bebê seguia. Quando foi em 25, não, 25 não, 24. Quando foi início de 24, o pai de Esther decide ir para a Coreia. Ele fala, eu vou para a Coreia, eu vou lá buscar cinzas, né, da minha filha, eu vou conhecer a minha neta, vou ver como que era a situação dela por lá, vou tentar entender um pouco mais, porque ele também estava se sentindo assim um pouco culpado, né, de não ter ido, enfim. Então ele tinha juntado um dinheiro, umas condições, e ele vai no começo de 2024 para lá. E chegando lá, ele fica hospedado na casa dessa amiga brasileira. E a amiga conta tudo, mostra lá o quartinho, mostra as coisinhas que ainda estão lá da Esther, ele fala que pode desfazer de tudo e conversam, e aí John vai se encontrar com ele lá na casa dessa brasileira e para levar a bebê, para ele conheceu a bebê, mas também a bebê não tinha mãe e o pai era coreano, então não tinha como os avós, né, trazer para o Brasil, a não ser que
Não sei bem como funciona a lei, mas talvez se o pai não quisesse. Mas não era o caso, ele estava ali com o peso da consciência dele, cuidando muito bem da bebê. E aí o pai fica lá por uma temporada e decide, né, voltar para o Brasil com os restos da filha para fazer o destino que ele queria fazer aqui no Brasil. E assim segue a vida da bebê de Esther lá na Coreia. Hoje, né, em 2025, a bebê de Esther está com 2 anos e 9 meses. E está sendo bem cuidada pelo pai, criando lá dentro da cultura, né, coreana. Ela não tem nenhum contato mais com pessoas aqui com os avós brasileiros, né, se afastaram. Os avós de lá até hoje não se aproximam da menina, não querem saber. E John então mora num quartinho lá, cuida da filha e está seguindo a sua vida. Então qual que é a mensagem que essa história nos deixa? Gente, quando você conhece alguém que seja de outro estado, não precisa nem ser de repente de outro país, né? Tem muita coisa a ser analisada. Porque no início, aquele romance, aquela paixão, né? Até onde tudo isso é um amor verdadeiro, né? Até onde? E quanto mais fazer uma mudança assim, gente, ela saiu do Brasil, foi para um país que ela não conhecia ninguém, que não conhecia nem a cultura. Então, assim, infelizmente, em busca do sonho de viver, né, aquele romance, ter aquele relacionamento ali, firmar tudo aquilo que iniciou ali nas redes sociais, Esther pagou com a vida e pagou muito caro, infelizmente, acreditando que em algum momento tudo ia ficar bem, tudo ia dar certo. Mas, infelizmente, acabou para Esther e a vida segue. Eu espero que realmente cuidem muito bem da bebê, né, que não tem nada a ver com tudo isso, e que a bebê seja uma criança, uma jovem, né, adolescente lá, muito feliz e que tudo dê muito certo para ela. E é isso, gente. Assim termina a nossa história e até a próxima! Olá! E aí? Curtiu a história? Está gostando do canal? Eu vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para você. E vamos juntos, né? Trilhando esse canal, divulgando o canal, fazendo o canal crescer. Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar sininho e vamos juntos nessa jornada.